Bem-vindos. O pessoal está chegando aqui. Boa noite para Boa todos. noite. Boa noite, Lafayette. Muito bom. E como é que vocês estão? Passaram bem essa semana? Conectados no propósito, no trabalho, nos dons, talentos? Como foi? Tem alguém aí? Opa, vamos lá. Bora. Uma semana muito intensa, eu diria. Bastante desafios e, consequentemente, eu particularmente, trabalhando dentro desses desafios aí, os propósitos, as mudanças, etc., né? Eu acho que aí os ensinamentos, as experiências que nós estamos tendo no curso, para mim, particularmente, está dentro do dia a dia, assim, eu tenho procurado sempre fazer uma relação, fazer algo que possa demonstrar aí para mim as opções e possibilidades que existem, né, Que para bom. enfrentar esses desafios. Que bom. Boa ideia. Eu diria que não tem sido não foi uma semana intensa. Eu diria que está sendo uma vida intensa, né? Que a gente está tendo nessa encarnação. Pelo amor de Deus, né? Não? A hora que descer aqui deve ter perguntado assim, você quer com emoção? Então vai. Então chega nessa época aqui que vai ser bom. Não é não? Fala sério, muito bom. Então vocês vieram aqui hoje para a gente poder falar, né, de um tema, né, que ninguém precisa, né? Dinheiro, né, não é tão importante esse tema, né não? Mais ou menos. Só para vocês terem uma ideia, esse curso, na primeira versão que a gente fez, ele não tinha essa aula. Eu tinha colocado uma aula, né, de propósito, trabalho e dinheiro. E aí, e aí ficou apertado. Ficou apertado porque tema de propósito a gente viu na aula passada, né? Ficamos uma aula inteira no tema de propósito e trabalho. E dinheiro é muito importante, né? Não, o dinheiro é realmente bastante relevante para nossa experiência na nossa vida, né? Nessa época, né? Nessa era que a gente está vivendo, se vive com dinheiro, né? Então a gente precisa aprender a lidar com essa energia, né? Com essa forma, com essa ferramenta. Então eu vejo que ela é bem importante para a realização do nosso propósito, né? Eu vejo que o dinheiro tem tudo a ver com espiritualidade, com propósito, com autorrealização, né? E aí vocês vão entender durante a aula de hoje por que eu estou falando disso, né? Porque realmente o dinheiro tem um papel fundamental, né? Na nossa construção da vida material. Eu acho que eu falei, né? Falei na masterclass aberta, né? Que vocês devem ter assistido aí. Não falei. Não, falei sim. Falei sim. Nessa versão de vocês já falei. Com relação aos 4 objetivos, né? Segundo a visão védica dos objetivos de vida, né? O primeiro deles chama Artha, tem a ver com chama economia, né? Tem a ver com as nossas necessidades materiais, ter as nossas necessidades materiais atendidas, né? Então assim, esse é um objetivo de vida também, né, para gente. Então, óbvio, depois a gente vai falar sobre prazer, vai falar sobre dharma, né, propósito, vai falar sobre libertação espiritual, né? Tudo isso é muito importante, né? Mas não dá para a gente falar de desenvolvimento espiritual se a gente não tem as nossas necessidades materiais atendidas, né? Não vai dar para a gente meditar, estar em paz, se a gente está ali com, meu Deus, com aquele pensamento que assim, meu Deus, e essa conta aqui, essa dívida que eu tô, enfim, essas coisas todas elas vêm visitar a gente, então a gente tem que aprender a administrar essas coisas, né? Então é um tema bem relevante aqui também. Então vamos estudar esse tema aqui juntos, né? Que eu acho que é bem importante, porque eu vejo que ele também está muito relacionado quando a gente tenta uma afinação, né? Do tema do propósito, trabalho e dinheiro, para que a gente possa, né,
trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? Trabalhar com aquilo que a gente vê que é a nossa realização do propósito, que a gente está colocando os nossos dons e talentos a serviço, estamos movimentando, estamos dando, né, aquilo que a gente tem de melhor aqui para o mundo, mas obviamente que para isso a gente está recebendo, a gente quer receber também, né? E não tem nada de errado na gente receber, né? E a gente conseguir entender como lidar com essa energia do dinheiro. Preciso ser muito sincero para vocês, como eu tento sempre ser com vocês, né? Eu falo para vocês que eu sou um estudante disso tudo que eu estou ensinando, sou um estudante, né? Então, não tenho tudo isso que eu vou falar para vocês, não está totalmente muito bem resolvido na minha vida, né? Então, eu preciso ser sincero com vocês sobre isso, né? São coisas que eu ainda estou estudando profundamente, né? Já aprendi bastante coisa, né? E por isso que eu me sinto pronto para poder compartilhar, né? Para poder repassar isso tudo com vocês aqui também, mas eu entendo que tudo que eu estou abrindo assim, falando para vocês, porque eu entendo a complexidade de colocar em prática as coisas que às vezes eu venho trazendo para cá, porque estou tentando também, né? Estou entendendo que esse é o caminho, por isso que eu estou comentando, mas estou entendendo que é um trabalho profundo que a gente precisa fazer. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que a gente possa começar nossa aula aqui de hoje, sobre esse tema de ativando o poder do dinheiro na sua jornada, né? Então, vocês lembram que na aula passada eu estava falando com vocês sobre o financiamento da viagem, lembra? A gente estava falando sobre o tema do propósito, olhando para a vida como uma viagem, né? Que a gente está... Deixa eu ver se só consigo visualizar vocês aqui melhor. Aqui, agora eu consegui. Aí já consigo ver vocês aqui por inteiro. Então, o tema da viagem, propósito, né, vendo a vida como uma viagem, né? E aí eu finalizei falando assim, alguém tem que pagar a conta dessa viagem, né? Somos nós mesmos, né? Temos que aprender a ter uma forma de pagar essa conta. E aí, para isso, a gente tem que entender, então, que o dinheiro, olhar para o dinheiro como uma energia, né? Óbvio que ele é uma energia materializada, né? E hoje em dia um dinheiro virtual também, né? Mas não deixa de ser uma forma que está na matéria, né? Mas ele é uma energia potencial. Então, assim, entenda o que eu estou querendo dizer. Um dinheiro, né? Quantidade de dinheiro que a gente tem na conta ou um dinheiro na mão, né? Ele tem um potencial de criação, né? Isso aqui não é um papo esotérico. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Quando eu tenho R$ 1.000, esses R$ 1.000 eu faço assim, ó, pago e tenho alguma coisa, né? Ele tem o potencial de ser transformado em alguma coisa, né? Na prática, na economia, né? Vou lá, compro, vou lá, faço. Preciso de um carro, preciso comprar uma casa, preciso de um sofá, preciso de não sei o quê, vou fazer uma viagem, vou fazer um curso, né? Então, tudo isso a gente pega o nosso dinheiro e cria. Então, ele tem o potencial de fazer isso. Ele tem o potencial de criar coisas. Então, é uma energia que nós criamos como humanidade para facilitar as nossas trocas, né? Que tem esse potencial de materialização, de manifestação, de criar coisas, tá? É isso, entender isso, né? Entender, então, que isso é um poder, a gente tem estudado o poder nesse nosso curso, né? Desde o começo, estamos falando sobre o poder, né? Tivemos a aula 2 aí que foi sobre o tema do poder, de como usar o nosso poder com consciência, né? O dinheiro, ele é um poder muito poderoso, né? Que ele governa, assim, com bastante presença o nosso mundo hoje em dia. Então a gente vê a força desse poder, né? Acho que vocês conseguem perceber, né? A força que o dinheiro tem de poder e de movimentar as coisas, a importância que ele tem no mundo hoje. Não estou aqui julgando se é bom ou se é ruim, estou só falando do que é. É muito importante. É um poder muito forte, né? Que movimenta muita coisa, né? Mas aqui vem o primeiro ponto que eu acho que é chave para a gente poder aprofundar aqui o nosso trabalho, que é olhar o dinheiro como uma energia neutra, né? E aí aqui me ponho aqui maiorzinho aqui para a gente poder olhar olho no olho, né? Olhar para o dinheiro como uma energia neutra. Por quê? Né? Por que eu estou falando disso? Para a gente poder já, né, aquela coisa de crenças nossas, né? Da gente poder olhar para o dinheiro, que em geral, como é um poder, né? E a gente vê sendo muito mal usado. Lembram disso que a gente falou na aula sobre poder? O poder mal utilizado, a gente olha para esse poder distorcido e a gente acha que aquilo é aquele problema do mau uso, né? Mas não. Com o dinheiro, a gente pode fazer muitas coisas. Ele tem um potencial.
pode fazer, pode construir muita coisa, pode destruir muita coisa, pode fazer o bem, pode fazer o mal, né? Ele é simplesmente essa energia neutra potencial de criação, né? Esse é um primeiro ponto importante aqui para mim. E vocês podem discordar de mim, tá? Depois, se tiver pergunta, a gente pode ir falando, mas eu vou explicando para vocês primeiro, e depois vocês me falam se faz sentido para vocês também, tá? Mas, com o dinheiro, eu realizo coisas que são importantes para mim também, né? Com o dinheiro, eu posso ajudar as outras pessoas, né? Com o dinheiro, eu posso fazer coisas muito positivas também na nossa vida, né? Então, é importante a gente entender que é isso, né? Essa energia neutra, que dependendo da consciência, do grau de consciência de quem está com isso na mão, né? Vai se manifestar de uma forma ou outra nesse mundo, tá? É por isso que a gente tem que saber disso, né? Saber que ele é importante, né? E querer usar ele de forma consciente, né? Saber que esse poder na nossa mão, ele tem um potencial de nos distorcer também, né? Pela forma como ele é usado no mundo também, né? Quem você já deve ter visto casos de pessoas que vão crescendo, vão ganhando, vão ganhando, vão ganhando, e a hora que você vê essa pessoa, nossa, nem reconheço mais o fulano, né? Não, a gente já essa é uma história que a gente conhece de acontecer, vai se desvirtuando aí no nosso dia a dia. Né? Então, primeiro ponto é a gente já estar olhando para o dinheiro nessa forma, né? Entender ele como essa energia neutra. E aí, como que a gente pode entender algo um pouco além? Né? Então, dinheiro é a coisa já mais manifesta. Estamos falando de uma coisa que já está bem no nosso dia a dia aqui, né? É bem material, tá? É uma forma como as coisas se manifestam na nossa vida, né? Terrena mesmo, né? No mundo, né? No karma louca, no nosso mundo material. Para que isso se manifeste, né, no mundo mais sutil, né, existe aí uma frequência divina. Né? Coloquei aqui uma imagem de um rádio, porque é mais ou menos assim que funciona. Né? Como se nós fôssemos rádios, né? Esse rádio antigo aqui, né, que não sei nem se deve ter gente aqui nesse grupo que talvez nem tenha vivenciado, nem visto. Bom, esse rádio também não é da minha época, né, mas eu sei, mas já girei botãozinho de rádio, dimmer de rádio, para poder tentar afinar, né, sem ser digital. E aí você sabe que às vezes você vai virando, e aí tem hora que pega, tem hora que não pega, né? Quem é dessa época sabe disso, né? Que tem hora que você consegue de fato captar essa frequência, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui com vocês, né, nesse paralelo? Existe uma frequência divina que está relacionada com abundância e com prosperidade, né? Porque a gente vê a abundância e a prosperidade elas serem manifestadas no mundo. Então isso existe, né? Isso existe na nossa vida, né? Da mesma forma que eu expliquei para vocês, né? Que nós somos poder, nós somos amor, nós somos serenidade, né? No ponto de vista de atributo divino, né? Também é um atributo divino a prosperidade e a abundância. E isso a gente vê manifesto no mundo. Na hora que você olha para a natureza, você percebe a abundância que é a natureza. A natureza é vida pura mesmo, né? Você vê aí no meio da cidade, a gente vai botando concreto e asfalto em tudo, e no meio de uma rachadura vai nascendo uma plantinha lá, né? Isso é abundância mesmo, né? Isso é um sinal de que existe aqui na forma, né? Nesse dharma desse mundo, né? Na forma como esse mundo se movimenta, existe aí muita abundância e muita prosperidade. A gente, na nossa vida, a gente também é isso. Então, se isso não está bem afinado, a gente não está na frequência correta disso, a gente pode até ter algumas dificuldades, né, de manifestar esse dinheiro na nossa vida. A gente pode até ter alguma dificuldade disso porque tem alguma interferência. Né? Se a gente não está podendo ser canal disso, é porque tem alguma interferência aí no meio do caminho, tá? E aí a gente precisa estudar essas interferências para que a gente possa, de fato, se afinar. Né? Ali no slide eu tinha colocado, né? Somos herdeiros da prosperidade, somos herdeiros da abundância. Né? Quando eu falo herdeiro, é porque isso nos pertence. Né? Não estou querendo romantizar uma coisa, né? Pode até ser um pouquinho ali, mas o que eu estou querendo dizer na prática? Né? Se a gente vive nesse mundo, se esse mundo tem isso, se eu vejo isso acontecendo, né? Então, logo, né, isso é por raciocínio lógico, né, por dedução. Logo, eu também, se faço parte disso aqui, né, se faço parte do que está acontecendo aqui, também posso manifestar isso. Né? Devo ter esse potencial, e tem mesmo. Né? Se isso não está se manifestando de alguma forma, quer dizer que eu tenho alguma interferência no meio do caminho e eu preciso olhar para isso para entender o que está acontecendo, né? Quais são essas interferências. Né?
Vamos olhar aqui, então, para a gente estudar isso. Quer dizer, antes da gente estudar isso, né? Bom, que já tem a ver com isso. Como que o dinheiro, no fundo, ele vai movimentando a nossa vida, né? De uma forma já distorcendo um pouquinho, né? Qual é um ponto de atenção? Ele tem o potencial também de agregar ideia a mim, né? Agregar valor àquilo que eu me identifico como eu, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Eu vou me preenchendo de coisas e de sonhos enlatados para que eu possa ter segurança. Então, eu vou comprando mais coisa, não pela minha necessidade material, mas porque eu preciso ter. Se é assim que é o mundo, e eu preciso estar incluído nesse mundo, eu preciso fazer parte dele, então eu preciso ter coisa. Atenção, que eu não estou falando nada contra ter coisas, né? Estou falando só dessa inércia, tá? A gente está entrando, é que eu coloquei os sonhos enlatados, né? Sonhos enlatados são o quê? Não são os nossos sonhos verdadeiros. São os sonhos que estão ali sendo vendidos para a gente está comprando eles, né? É o sonho americano, né? Por exemplo, é um sonho enlatado, né? De ter algumas coisas que você precisa fazer na sua vida, né? Aquilo que está vindo de fora falando para a gente o que a gente tem que fazer e não necessariamente tem de dentro, tá? Né? A gente começa a viver a nossa vida. A aula passada a gente falou sobre propósito, né? A gente tem uma engrenagem nessa ilusão que governa o mundo hoje em dia, né? Que é que o propósito da vida é ter e acumular, né? Então a gente passa, né? Muita gente, né? Passa a viver com esse propósito, né? De ganhar vida, de acumular, de ter segurança, de ter coisa, de comprar coisa, de viajar, assim, não, de novo, né? Não tem problema nenhum em ter coisas, não tem problema nenhum em viajar, não tem problema nenhum, né? Nada disso, né? Mas o que está acontecendo? O que eu estou dizendo aqui com agregando ideia a mim, né? Eu não sei quem eu sou, eu tenho estou na busca de quem eu sou, e aí eu preciso então me identificar com alguma coisa para me dar segurança, já que eu não sei quem eu sou. Então eu compro isso aqui, né? E opa, então isso aqui está me agregando valor. Então eu devo ser, isso aqui é melhor para mim. Eu preciso ter esse carro aqui porque as pessoas vão me respeitar um pouco mais. Eu preciso ter esse emprego que vai me pagar mais porque por causa disso, disso, disso. Daí eu começo a ter a necessidade de ter mais, né? De acumular simplesmente por ter e por acumular, tá? De novo, não tem nada de errado em ter coisas, né? Mas o problema está onde isso está na equação. Aqui no que eu estou descrevendo para vocês, a equação é dinheiro é o propósito, né? Ter as coisas é o propósito. E não, na aula passada a gente já falou sobre o propósito, não é esse. O dinheiro, ele tem que estar a serviço de me ajudar na realização do meu propósito. Então ele está dentro da equação, mas ele não é o fim dela. Entendem o que eu estou dizendo? Né? Ele é um aspecto muito importante da nossa vida, da nossa realização material, da gente poder realmente ter o que a gente precisa ter, né? Da gente poder se sentir seguro com o que a gente precisa, né? Poder ter as nossas necessidades atendidas, né? Poder ter prazer também, né? Poder conquistar o que é necessário ser conquistado, né? Para que eu possa realizar aquilo que eu tenho que realizar e não o contrário. Não, o problema, quando a gente vai ver qual que é a questão, uma das questões principais de distorção da relação com o dinheiro que a gente tem, é ter o dinheiro enquanto o propósito de vida. Né? O dinheiro é a realização da sua vida vai ser quando você tiver aquilo. E isso, podem até tentar, viu, gente? Porque tem muita gente tentando isso no mundo. Mas vou contar um spoiler aqui, que eu sou bom de contar spoiler. Não vai dar certo. Enquanto essa coisa estiver no lugar errado da equação, né, você não vai se sentir preenchido, porque não é isso que vai te preencher, apesar de ser muito importante, né? Apesar de ser muito importante, a gente realmente tem que saber viver com isso aqui, para sim a gente poder realizar o nosso propósito. Tá claro? Até aqui o que a gente está falando faz sentido para vocês? Alguma dúvida, pergunta, inquietação, dificuldade? Certo? Então, vamos seguir viagem por aqui, né? Então, tá certo. Já estou entendendo, né, que isso tudo que a gente está falando, né? Estou entendendo que o dinheiro é importante, só não é o fim da minha vida. Ele é um meio para eu conseguir atingir os meus fins, né? E aí, quais são as coisas que estão no meio dessa interferência de mim, né? Que eu preciso estudar, né? Uma parte minha
Peraí, vou voltar aqui, que senão vocês não vão prestar atenção no que eu estou falando. Isso aqui vocês já entenderam. Uma parte minha, então, né, que eu sou poder, a gente já sabe disso, né? Somos poder, né? Então, uma parte minha quer realizar, quer manifestar, veio aqui para realizar e manifestar o seu propósito, está aqui, então ela vai querer realizar e manifestar o seu propósito da forma mais eficiente possível. Então, se eu tiver uma energia na minha mão que me permite manifestar e realizar coisas, vai ser muito bom para aquilo que eu quero fazer. Então, tem uma parte minha que quer dinheiro, né? Que quer realmente poder ter isso na minha mão, né? E não estou falando isso aqui, essa aula que eu acho que ela é bem importante para pessoas que têm dificuldades financeiras e para quem também não tem dificuldade financeira, porque às vezes a gente tem a nossa conta cheia de dinheiro, tem os nossos bens materiais que a gente precisa, mais do que precisa, e acha que está tudo certo, que não tem problema nenhum com dinheiro, mas a questão é na forma como eu me relaciono com essa energia, a forma como eu me relaciono com o dinheiro, né? Estou com tudo, eu tenho isso, tenho poder, né? Quero esse poder, isso aqui e tal, e aí tem outras partes dentro de mim, que são aqueles programas e crenças, lembra que a gente estudou um pouquinho na segunda aula também, mas aqui relacionadas com esse poder do dinheiro. Então, uma parte minha que quer e outra parte minha que me puxa para não querer e não poder, como se isso fosse um equívoco. Aqui eu vou citar alguns dos programas que bloqueiam a gente, né? Que são como interferências no meio dessa tentativa de afinação com a frequência da abundância e prosperidade que eu estava falando com vocês. Essas são coisas que ficam no meio do caminho. Então, eu vou citar algumas. Por exemplo, dinheiro é sujo. Não sei se vocês já ouviram isso na vida de vocês, mas isso é um programa que realmente vive na nossa sociedade, né? Então a gente já olha para ele como algo sujo. De fato, se você for olhar ali, né, a matéria, o dinheiro, o papelzinho, deve ser sujo pra caramba mesmo, vai passando de mão em mão, tem um monte de coliformes fecais, tem estudos que mostram isso também. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de uma coisa, de uma rejeição a isso, né? Então, se algo em mim acha que isso é sujo, né, como é que eu vou querer ter isso? Lembra? Estou mandando sinais diferentes aqui para minha realização, né? Aí vamos entrar aqui, eu coloquei aqui o camelo no buraco da agulha, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão aí do Novo Testamento, né? Como uma fala de Jesus, né? Que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Lembram disso? Sei lá qual que era o jogo que Jesus estava ensinando ali, né? Talvez ele estava realmente falando com uma pessoa muito apegada a dinheiro, era algum discurso importante para uma pessoa em si, porque Jesus era um grande mestre, né? Errado, eu acho que ele não estava, né? Naquele caso específico, ele devia estar atingindo alguma coisa, mas isso foi distorcido de alguma forma durante na forma de interpretação disso, né? E vem falar para a gente que para você realmente viver a sua vida em plenitude quando acabar essa vida aqui, você tem que ser pobre, né? Então, a gente acaba tendo vergonha às vezes de ter dinheiro, né? Você acaba porque não é bem visto, é como se tivesse algum problema com isso, não? Né? Então, esse é mais um, né? Que por mais que você não acredite nisso, por mais que você tenha alguma questão aí de algum bloqueio aí, né, com esse tipo de religiosidade, por exemplo, né? Faz parte da nossa cultura. A gente vem de uma cultura bastante cristã, né? Onde isso está impregnado, né? Então, em algum lugar isso está, né? No nosso campo, tá? Às vezes a gente tem vergonha de prosperar, né? Também por causa disso. Então, se eu estou indo bem, se eu estou ganhando, se eu estou me revelando e tudo mais, eu não posso, sabe, essa coisa tem que dar uma escondida, né? Porque senão vai ter olho gordo, né? Vai ter sabe, né? Não, é melhor não, é melhor ninguém ficar sabendo, não conta para ninguém, né? Então, tenho vergonha de tá indo bem na vida, né? Como eu preciso ir mal, é como algo inconsciente mesmo isso aqui que eu estou falando, né? Outro programa, né? O medo de cobrar, né? Então eu estou lá, eu estou fazendo o meu trabalho, estou vendendo o meu produto, meu serviço, vendendo a mim mesmo, né? Ou com o que eu sei fazer, né? Vendendo a mim mesmo não, né? Vendendo aquilo que eu sei oferecer, né? E aí eu tenho medo de cobrar o valor correto ali para outra pessoa, né? Porque vai que o outro não vai me dar esse valor também, né? É, outro programa, o dinheiro é o problema do mundo, né? Eu vejo o dinheiro sendo usado com tanta inconsciência, gerando tanto problema, que eu acho que o problema do mundo é o dinheiro, que era melhor não ter dinheiro. Se acabasse o dinheiro e a gente voltasse a trocar, né? Eu te dou um arroz, você me dá um pedaço de manteiga, vai ser muito mais fácil se fosse assim, né? É uma ilusão também, né? Que isso seria a solução, né?
O dinheiro, ele é um reflexo daquilo que a gente está criando na nossa vida enquanto sociedade, e aí, por causa disso, ele vai refletir o nosso nível de consciência. Se a gente está tendo um mundo com bastante problema por causa do dinheiro, isso é um bom sinal, né, de que a gente, na verdade, tem muitos problemas de consciência e não problema de dinheiro, né? Ou o medo da escassez, né? O medo da escassez é um dos principais que eu vejo que estão presentes aí no nosso dia a dia, né? Que é algo como uma sensação de que não tem suficiente para todo mundo, ou uma hora vai acabar, sabe? Às vezes você até tem suas necessidades materiais atendidas, você tem aí, você não passa problema, né? Não passa perrengue, vamos dizer assim, né? Ou você tem seus bens, tem o que você precisa, mas tem aquele medo ali, né? Isso aqui não é suficiente, não, e pode ser que aconteça alguma coisa aí e uma hora pode acabar, né? Esse medo mesmo, né? Que vem aí da nossa ancestralidade muitas vezes, né? Que esse mundo já passou por diversas coisas. Que não quer dizer que não é verdade, que pode ser que um dia acabe mesmo, né? Se não for bem gerido. Mas eu estou falando aqui do medo de que vai acabar, né? E sofrer com esse medo, no fim das contas, né? Aí um parênteses, né? De um conhecimento aqui que eu acho que é bem relevante, que é a gente poder que está conectado com as nossas necessidades materiais, né? Que é importante a gente ter esse estudo claro aí para a gente, né? Dentro da visão védica, por exemplo, o sofrimento ele tem três origens, né? A gente sofre, né, na vida material por três razões. Olha só que loucura! Vocês vão ver que é por isso mesmo. Uma delas, a gente sofre porque a gente quer alguma coisa e a gente não tem. Aí a gente sofre, né? A outra delas a gente sofre porque a gente tem aquela coisa, mas tem medo de perder, tá? E a terceira delas é que a gente perdeu aquela coisa e a gente sofre, tá? Essas são as três origens do sofrimento da gente, né? Eu não tenho e sofro porque eu não tenho, eu tenho e sofro porque eu tenho medo de perder, e eu perdi e aí eu sofro porque eu perdi, né? Tudo conectado com o nosso apego material, aí, no fim das contas. E aqui a gente começa a abrir o nosso estudo espiritual com relação ao tema mais profundamente do dinheiro, né? Para a gente poder entender do dinheiro aqui, né? Vamos falar de dinheiro e das nossas necessidades materiais, tá? Que aqui a gente está falando de ter aí as nossas necessidades materiais atendidas, né? Poder ter aquilo, né? E o dinheiro é uma forma de ter as nossas necessidades materiais atendidas, né? Entendendo, por exemplo, acho que está todo mundo entendendo que temos necessidades materiais, sim, pelo amor de Deus, né? Eu não vou vir aqui e eu sei que vocês podem encontrar isso de gente falando sobre isso no dia a dia de vocês, é que eu não vou falar porque eu não acredito, né? Fala assim, vocês são luz, vocês são pura luz, vocês são seres divinos, vocês não precisam de nada, vocês já têm tudo que vocês precisam, né? Não sei se vocês já ouviram isso, eu já ouvi, já, né? É verdade, nós somos luz mesmo, nós somos pura luz, né? Isso é verdade mesmo, não é que é mentira. Mas a gente pode se confundir com isso e achar que a gente não precisa de nada mesmo. E a gente precisa. Porque se não precisasse, a gente não estava nesse mundo material. E nesse mundo material, o nosso corpo tem necessidade, né? A gente tem que cuidar dele, a gente tem que se alimentar direito, a gente tem que beber líquidos, a gente tem que ter um abrigo, a gente tem que se proteger das dificuldades climáticas, a gente tem que ter abrigo, tem que ter casa, tem que ter roupa, né, no sentido de não no sentido social, no sentido de se proteger mesmo, né? Então a gente tem necessidade sim, né? E essas necessidades elas precisam ser atendidas sim, né? Então eu estou falando isso aqui brincando um pouquinho com esse papo, né? Para que a gente não se deixe enganar por esse caminho também, tá? Porque é fácil também de querer fugir, né? Isso eu vejo que é uma fuga mesmo, né? De querer fugir daquilo que a gente precisa no nosso dia a dia, né? Então, tudo certo até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tudo certo aqui? Vocês querem ouvir sobre dinheiro, né? Vocês não querem fazer perguntas de dinheiro, né? Se tiver pergunta, pode fazer pergunta, não tem problema não. A gente bate papo aqui também sobre isso. E tem mais coisas aqui para falar. Essa aula é muito legal, eu gosto dessa aula, no fim das contas. Nosso dinheiro. Então vamos seguir aqui. Quanto você custa? Né?
estudando um pouco aqui esse aspecto daqui do dinheiro. Então, eu trago essa reflexão aqui para você, né? Para que você possa fazer aqui durante essa semana, né? Quanto você custa para você estar bem na sua vida, né? E aí, sem julgamento com relação a isso. Porque cada um está num lugar da sua vida, né? Cada um está num ponto de, é, de realmente da sua necessidade. Tem gente que precisa que custa muito e tá tudo certo. É aquele ponto que a pessoa tá, né? E tem gente que custa menos, tá tudo certo. Né? Tô falando isso porque a gente às vezes vai falar assim, qual que é o certo, qual que é o errado? Será que é ter muito ou será que é ter pouco, né? Né? Aí esquece isso e olha para você, né? Durante essa semana, para você fazer assim, quanto que eu custo para eu ter minhas necessidades atendidas? Isso é um bom exercício, né? Tem gente que vai querer ter plano de saúde, tem gente que não quer. É certo ter plano de saúde ou não é certo ter plano de saúde? Isso é você que vai decidir na sua vida, né? Não é uma coisa que eu também já ouvi muita gente falando assim, ah, não, porque o plano de saúde é uma coisa que atrai. Se você tem um plano é porque você tem medo da saúde. Se você tem medo da saúde, você vai. Tem gente que quer ter plano de saúde, tem plano de saúde, né? Isso é um custo, beleza, né? Então boto lá, custo tanto, né? Plano de saúde, custo tanto, aluguel, custo tanto, não sei o quê, para ter ali uma noção prática, né? Aqui é um exercício para a gente poder olhar na prática mesmo aquilo que a gente precisa, né? Para poder ter as nossas necessidades atendidas, né? Necessidade, aqui eu estou falando de necessidade, alimentação, né? É importante a gente ter essa clareza. É importante a gente poder saber que a gente saber o que a gente precisa, né, para poder ir atrás disso, né, para suprir essas necessidades ali também, né, podendo ter isso, ótimo, né, ok, aí a gente pode até entrar no plano dos nossos desejos, né, também, né, eu quero, quando acabar a pandemia, não vejo a hora, eu quero ir para a Disney, mas eu não vou falar isso aqui nesse grupo, porque vão falar que isso aqui é uma coisa muito mundana, né, tá tudo certo, sem julgamento, né? Às vezes a gente tem essas necessidades, quero ir para Disney, tá bom, tudo bem, vai lá, mata essa vontade. Porque enquanto você não for para Disney, você vai tentar meditar e aí falar assim, vai ficar vindo a imagem do Mickey, do castelo, da montanha-russa, do Harry Potter, e você não vai conseguir, né, sair desse lugar. Então vai para Disney, né? Resolve o que você precisa resolver, né? Faz dentro desse caminho aqui o que isso se chama cristalização do ego, né? Às vezes tem coisas que precisam ser cristalizadas, né? Para que o ego precisa ser construído. Eu preciso às vezes conquistar coisas na minha vida para que eu sinta que eu sou capaz de fazer, para que eu perceba que eu sou capaz de fazer, né? Não dá para a gente querer renunciar, né? Para viver uma vida mais espiritual, né? Se a gente não tem o que renunciar. Imagina, eu vou renunciar. Agora, ai não, agora eu não quero mais isso, né? Então eu estou renunciando. Está renunciando o quê se você não tem nada? Não é uma renúncia. Não é uma renúncia verdadeira. Né? Então vamos ter as coisas se a gente precisa ter, né? Vamos ter, né? Quem sabe, né? Se mais para frente, né? É o momento, dá para renunciar, é necessário, não sei o quê. Mas primeiro vamos então enxergar onde a gente está. Então essa pergunta de quanto você custa, ela é relevante. Ela é relevante para a gente poder olhar. E às vezes não é só você, né? Às vezes você é responsável de família também, né? Aí você tem outras pessoas que dependem de você também. E aí, ou às vezes, né? Seus pais já estão velhinhos e também nesse momento eles dependem de você também, né? E aí você precisa cumprir aí uma dívida kármica ali também, né? E servir ali também para eles nesse momento. Enfim, ter essa clareza ali, né? Olhar para isso mesmo, para saber o quanto que eu preciso para ter as minhas necessidades atendidas. Isso é um ponto importante. Né? Eu vejo que ele é relevante para o nosso desenvolvimento espiritual, porque a gente entende e começa a lidar bem com a matéria aqui também, né? E aí, como a gente está falando aqui de trabalho, espiritualidade, a gente precisa olhar para a perspectiva energética do dinheiro e do trabalho, né? E aqui eu tenho essa frasezinha aqui que é: o que você dá para o seu trabalho é o que você vai receber. O que você dá para o seu trabalho é o que você vai receber. E aí eu vou explicar para vocês aqui o que eu estou querendo dizer com isso, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá. Isso aqui é um exemplo que eu roubei da Angelina. A Angelina que normalmente dá isso nos... Angelina é a fundadora da nossa comunidade. Ela normalmente dá esse exemplo nos cursos dela quando ela fala de dinheiro também.
né? Mas vamos lá, você está querendo historinha. Você está lá, infeliz no seu trabalho, né? Você acha que você está ganhando pouco pelo que você dá, aí você vai lá e consegue, manda seu currículo, né? Ou alguém te chama para fazer um trabalho, o seu trabalho dos sonhos. Você vai mudar de trabalho, aí você vai embora, feliz de assinar, está saindo, recebendo que você vai ter que vai embora, né? Só não xinga o chefe porque você não pode, tem que sair com classe daquele lugar, mas está feliz da vida, você está indo para outro lugar e você vai ganhar aquilo que você acha que você merece, né? Que você precisava, né? Então, vamos lá, você vai lá, vamos lá, vamos dando os sonhos. Vai ganhar 20 mil reais. 20 mil reais ali limpo na sua conta todo mês. E era isso que você queria, estava procurando, agora finalmente você chegou nesse ponto. Aí você vai lá, começa a trabalhar. 3 meses feliz. Três meses você está lá. 20 mil reais. Aí você está feliz. Esse primeiro mês chega lá o seu pagamento na sua conta, você fala, finalmente, está feliz. E está dando. Né? E nessa felicidade, você está entregando 20 mil reais de trabalho, de satisfação, né, de alegria ali no seu dia a dia. E você está recebendo esses 20 mil reais. Aí, no passar do tempo, você vai enfrentando as mesmas dificuldades que você tinha antes no seu trabalho. A gente já falou sobre isso aqui, né? Aí o sonho desse trabalho, né, não vai se mostrando. Aquela secretária chata que tinha no outro trabalho agora é uma outra mulher aqui que é mais chata que ela, que você tem que lidar com ela, você vai ficando nervoso com ela. Enfim, eu sei que vai pegando um tempo, você vai ficando com ranço desse lugar que você está trabalhando também, né? E você começa a ir mal-humorado, com má vontade, né? E aí você começa a não entregar 20 mil reais da sua energia ali, naquele trabalho, né? Porque você está recebendo 20 mil reais. Então, lembra da lei do dar e receber, né? O que você dá, você recebe. O que você dá, você recebe, né? Aí você começa a entregar má vontade no seu trabalho. Você começa a entregar tristeza. Você começa a entregar uma, um desânimo ali. Você não está entregando os 20 mil reais. Aí o que vai acontecer? Você não está dando a energia necessária ali. Eu não estou falando de performance só, tá, gente? Estou falando de energia em si. Acho que vocês estão entendendo, né? E aí o que vai acontecer? Beleza, até vai chegar os 20 mil reais lá na sua conta. Mas isso vai precisar se equilibrar, né? Se a lei do dar e receber ela funciona direitinho, né? E eu acho que ela funciona, esses 20 mil reais você não vai receber 20 mil reais, até vai cair na conta 20 mil reais, mas aí vai acontecer um imprevisto aqui, um imprevisto acolá, o carro vai quebrar, a geladeira vai pifar, não sei o que tá. Quando você vê, esses 20 mil reais já não são mais suficientes para você, tá? Não sei se alguém se identifica com algum aspecto dessa história, né? Mas aí aquilo que era o seu sonho, ele já não está mais se realizando ali, né? E qual que é o problema? É porque você já, às vezes a gente vai lá olhar, não é porque eu estou sobrecarregado, é porque eu não estou recebendo. Às vezes está sobrecarregado mesmo. Estou falando que não é isso não, tá? Mas às vezes antes de olhar para isso, eu diria, eu estou entregando esse dinheiro que eu estou querendo receber no final? Estou entregando de alegria, de ânimo, de entusiasmo, né, de vontade, né, de vontade de colocar meus dons e talentos a serviço, né, de dar o meu melhor. A gente falou um pouco sobre isso na aula passada, né? Realmente dar o meu melhor aqui onde eu estou, né, independentemente se eu gosto ou não gosto, mas se eu estou aqui agora e eu quero receber esse dinheiro, se eu quero receber essa energia para me ajudar no meu propósito, inclusive se às vezes eu quero pegar esse dinheiro para me ajudar a criar meu próprio negócio, que é meu propósito, de uma forma que eu quero manifestar, se eu quero até trocar de emprego, se for o caso, né? Mas se eu estou aqui agora, eu preciso entregar, eu preciso dar isso. Tá? Aqui o que eu estou falando é a perspectiva energética, tá? Perspectiva energética. O dinheiro é algo material, mas antes disso tem a gente podendo entregar. Então, se eu quero realmente dar passagem para algo que eu quero receber aqui na minha vida, acho que a gente já falou isso na última aula, mas aqui esse é o ponto crucial da aula de dinheiro. Se eu quero na minha vida alguma coisa, aqui o ponto é a lei do dar e receber. Se eu quero receber algo, eu preciso dar, né? Não dá para eu querer ficar recebendo. Então, eu preciso dar. Se eu quero receber, então, 20 mil reais, eu preciso dar 20 mil reais. Não estou falando dar 20 mil reais em dinheiro. Eu preciso dar 20 mil reais de energia de mim para poder receber aquilo. Eu preciso me abrir para aquilo. Senão não vai destravar. Senão não vai destravar. Não, é um cano. É como se a gente fosse um cano mesmo. Não dá para chegar se você não está entregando, né?
Aí você faz circular essa energia, né? Mas isso, gente, de novo, é mais uma daquelas coisas que eu falo e só vai fazer sentido para você se você perceber de verdade na sua vida acontecendo, né? E aí eu convido vocês a fazer teste científico. Então, começa a movimentar para ver se funciona isso que eu estou falando. Eu sei que funciona. Eu sei que funciona, tá? Porque eu testei, eu vi que funciona. E não necessariamente só com dinheiro, né? Não estou falando de dinheiro, mas estou falando realmente dessa coisa da prosperidade e da abundância, que é um conceito que vai além do dinheiro, né? Podemos discutir um pouquinho mais sobre esse conceito, tá? Mas acho que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui agora, né? Que eu estou vendo umas cabecinhas balançando, né? Então, tem a ver com você realmente dar de verdade ali o seu melhor, aquilo que você pode, né? Para que seja realmente você esteja aberto para poder receber esse dinheiro na sua vida também, tá? Mas as pessoas que são exploradas trabalham muito e ganham pouco, né? É que a Marina está perguntando aqui também, né? Não vou dizer que não existe isso, Marina. Eu acho que existe, né? A gente sabe, né? Acho que várias vezes aqui a gente tem falado nesse curso assim, olha para esse mundo, né? Olha para esse mundo como ele está. Então, assim, de verdade é complicado a gente olhar para isso, essas injustiças mesmo, né? Que a gente percebe que vai acontecendo aqui também, né? Então, isso aqui é real, e acontece aqui também, né? Com os outros, né? A gente tem que olhar. Tem um último espaço aqui o último slide dessa aula aqui de hoje, a gente vai falar sobre dinheiro e justiça social também, né? Que eu vejo que é um ponto bem relevante aqui também para a gente poder discutir. Vamos chegar nesse ponto para lá, para falar daqui a pouquinho. Só para você saber que tem esse ponto aqui também. Aí, mas eu super entendo o que você está me perguntando, porque essas eram as perguntas que eu fazia quando eu estava aprendendo essas coisas. E é por isso que eu coloquei o slide de equanimidade social, de justiça social também, né? Porque eu tenho isso aqui dentro de mim também, né? Mas, de novo, né? Nesse momento, né, do que a gente está falando aqui agora, o convite é a gente olhar para a gente aqui também, né? Porque, de novo, existe gente que é explorada, existe gente que trabalha muito, existe gente que ganha pouco. E é muita gente, vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. Mas a gente tem a tendência a olhar para isso também e se distrair da gente e do nosso caminho. E do nosso caminho, tá? Então, assim, vamos olhar. Agora, nesse momento aqui, meu convite é vamos olhar, em vez de olhar para lá, vai chegar esse momento de a gente olhar para esse outro ponto ali, né? Nesse momento, vamos olhar para a gente aqui, né? Eu estou realmente dando, né? Eu estou sendo explorado de verdade, consciente, vamos olhar de verdade. Eu estou sendo explorado no trabalho que eu estou ali agora, ali. O que é exploração? Estou mesmo, né? Olhando para si, né? Vamos focar em si mesmo ali também. O que eu estou falando é, para poder receber aquilo que eu preciso dar. Eu preciso dar. Eu preciso dar os meus dons e talentos, eu preciso dar o meu melhor, né? Para mim, lembra de novo, né? Eu sempre falo isso aqui, né? A gente faz isso por quem? Por nós, em primeiro lugar. Porque na hora que eu faço isso, eu estou me movimentando, eu estou movimentando aquilo que é o meu melhor, eu estou movimentando o meu propósito, estou movimentando o meu desenvolvimento. É por mim, não pelos outros, né? Depois, no segundo estágio, vira pelos outros, né? Mas no primeiro momento, a gente precisa partir por nós mesmo, tá? Então, vamos focar nesse ponto aqui para mim também, tá? Aí, seguindo aqui, a partir dessa perspectiva energética. Então, quais são os passos para a gente se afinar com essa frequência? A frequência da, da abundância e da prosperidade mesmo, né? O caminho de afinação são duas coisas muito simples, que é ser grato pelo que a gente recebe, tá? Nem tudo isso aqui, a lógica é muito simples, né? Tem a ver com dar e receber sempre, né? Então, eu sou grato pelo que eu recebo, e tem a lei do pagamento. E eu pago com gratidão aquilo que eu tenho que pagar. E eu dou com gratidão aquilo que eu tenho que pagar, né? Vocês estão vendo aqui que a chave então é a gratidão. Então eu estou falando aqui, se a chave daqui para isso tudo tá fluindo, para o dar e receber tá fluindo, é eu conseguir colocar gratidão na entrada, gratidão na saída, tá? Isso vocês vão ter que testar também.
Senão vocês vão achar que é só uma coisa bonita que o Pedro está falando no curso. Então vocês têm que testar também. É gratidão na entrada e gratidão na saída. Então o que eu estou falando como gratidão? Gratidão é você pegar, não sei se vocês, alguns são, né? Outros não, são autônomos aqui, né? Mas vamos dizer que olerite, né? Você recebe olerite no final do mês, né? Gratidão. Gratidão é olhar o olerite ali no final do mês e ler aquilo lá e sentir gratidão pelo que está recebendo. Ah lá, a dificuldade, é muito difícil, né? Mas sentir gratidão. Porque qual que é a tendência? Eu sei disso, né? A tendência é olhar para lá e ficar com uma puta raiva do INSS, uma puta raiva do que está sendo descontado. Tem um monte de desconto que está sendo ali feito naquele negócio, né? Aí você fica com raiva daquilo lá, né? É ou não é? É verdade. A gente fica com raiva desses descontos todos, porque, poxa, eu podia estar recebendo isso aqui, mas tá tudo isso para esse governo, filho da... E não sei o que não faz nada com esse meu dinheiro, meu dinheiro é meu... É isso, tá? Estou falando aqui uma mudança de chave, que é gratidão. Gratidão pelo que está entrando. É isso que está entrando, tá? De novo, eu gosto muito de trabalhar com discernimento. Não é para a gente se iludir na gratidão, na gratiluz, sou grato, sou grato, sou grato, tá? É para a gente olhar, é para a gente fazer uso disso e quando precisar usar o discernimento para fazer uma avaliação bem feita de será que eu estou sendo explorado no meu trabalho, por exemplo, entende? Né? Será que aqui não está bom o que está acontecendo? Será que tem alguma coisa que não está encaixada? Aí eu vou com o meu discernimento, olho para isso, avalio, né? Vejo o que está passando aqui dentro de mim e saio disso. Né? Faço uso, né, com inteligência dos diferentes poderes que eu tenho na minha mão. Né? Um poder é esse, discernimento, avaliação, análise, entender, entendi. Outro poder que eu tenho na minha mão é usar da gratidão. Gratidão é um super poder, que a hora que a gente aprende a usar ele, muita coisa se destrava. Então, gratidão não receber. Né? Então, às vezes você não tem olerite, né? Mas você vai receber ele do cliente, vai receber da pessoa que está te pagando. Né? Lembra disso. Te pagou, gratidão. Né? Um agradecimento de verdade. Tá? É realmente se encher de alegria por estar recebendo aquilo. Isso é uma chave de destravar coisas. Porque você vai estar energeticamente se abrindo para aquilo. Tá? Então na hora que isso tiver, isso é importante, porque tem que ser na hora, tá, gente? Tem que ser na hora. Na hora que você está recebendo alguma coisa, tem que lembrar, né? Gratidão. É ruim, é pouco, não é bom, beleza. Deixa para depois, você faz a sua análise de discernimento daquilo, tá bom? Não é para não fazer isso, mas na hora que você está abrindo, na hora que está chegando, está entrando pelo cano aqui da abundância e da prosperidade, na hora que está chegando ali, gratidão, gratidão. E na hora que você vai pagar, que você vai soltar, você vai doar, você vai entregar ali também é a mesma coisa. A gente tem que pintar com essa energia isso, ser grato, né? Você recebe, tem coisas muito lindas de algumas tradições que é de você realmente, né? E tem gente mesmo no Brasil mesmo que às vezes faz isso, né? Que é gente muito simples, né? Às vezes alguém você vai pagar para alguém muito simples, a pessoa te responde assim, que Deus te dê em dobro, né? Que Deus te supra com todas as suas necessidades, né? Que Deus lhe pague, né? Isso tudo aí, né? Faz parte de um conhecimento universal mesmo ali, que também tem a ver com isso, né? Tem a ver com a gente poder realmente estar alimentando essa roda da fortuna, essa roda da prosperidade ali também, e você está entregando para o outro, né? Então não é à toa, né, que isso passa. Eu lembro que eu tinha muita vergonha de poder falar isso para as pessoas, né? De realmente desejar isso, né? De agradecer de verdade ali o que a pessoa está me dando, né? E poder realmente desejar que para ela também retorne aquilo, né? Isso tem um papel na nossa vida, tem um papel a gente poder se abrir para poder fazer isso, vai destravando muita coisa. Na hora de dar, dá de verdade, né? Dá de verdade. Então, sei lá, vou fazer uma viagem que é a minha vontade mesmo. Eu quero muito poder fazer. Juntei meu dinheiro, vou gastar esse dinheiro. Na hora que eu vou pagar ali para aquela viagem, eu vou pagar com vontade, com gratidão, com alegria, né? Para poder administrar bem meu dinheiro, eu preciso administrar dessa forma, né? Com discernimento, com clareza, né? Olhando lá,
fazendo a minha tabelinha de quanto eu custo, entendendo, mas na hora eu preciso botar uma magia na hora que as coisas estão acontecendo. A magia é essa, né? Estou ensinando magia aqui para vocês, tá? A magia é essa, né? Esse tantra é assim que funciona. Na hora de receber, gratidão preenche de alegria, de felicidade. Na hora de dar, também, né? Se eu percebo, na hora que eu estou fazendo esse exercício, que eu não consigo, pode acontecer, eu não consigo. Aí eu preciso meditar sobre isso. Preciso entender o que tá me travando. Preciso entender o que está me travando, que eu não consigo, né? Porque eu tô falando aqui de como desentupir esse cano. Entende o que eu estou dizendo? Como que eu boto aqui um produto, aqui um diabo verde que vai abrir aqui, vai tirar a sujeira que está aqui, a craca que está aqui, que impede que esse fluxo possa estar acontecendo, para eu estar afinado com essa frequência, né? Faz sentido, gente? Ou não? Alguma dúvida, pergunta ou discordância aqui, até aqui nesse ponto que a gente está? Mais ou menos? Podem falar, pode abrir o microfone, está aberto, não tem problema não. Não? Estão concordando com tudo? Mais ou menos. Pois eu quero alguns casos reais. Eu gosto de trabalhar com casos reais, né? Da gente poder olhar mesmo, né, a situação de cada um, para a gente poder ver, porque a teoria é isso, né? Aí eu acho que tem coisa do que eu estou falando que vocês já estão vendo na vida de vocês, mas às vezes tem coisa que a gente não consegue entender na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Então é importante depois olhar para isso também, tá? Então vamos seguir por aqui. Essa é a forma dessa afinação ali também, né? Aí, vou trazer alguns ensinamentos aqui que eu aprendi esse ano também, com um mestre meu que chama Swami Shankaratilaka, que tem a ver alguns passos aqui para a purificação da energia do dinheiro, né? Uma sabedoria aqui importante, né? De como a gente se purificar ao lidar com essa energia, né? E aí tem aqui alguns conhecimentos bem relevantes. Então, primeiro deles, valorizar o dinheiro, não menosprezar o dinheiro, tá? Então, isso aqui é simples, né? Tá aqui, tá explicado no resuminho de tudo aqui, né? Mas o que é valorizar o dinheiro, não menosprezar? Vi dinheiro é dinheiro, não menosprezo. Tem a ver, por exemplo, né? Exemplos disso aqui, quando a gente menospreza sem saber. Quando alguém vem pagar alguma coisa pra gente fala assim, não precisa não. Às vezes é educação, às vezes eu tô recebendo a visita na minha casa, né? Tô querendo oferecer, tô querendo dar, também tá tudo certo. Mas eu tenho ficado atento na minha vida a sempre que alguém vem me oferecer alguma coisa, antigamente eu falava, não, não precisa não, por muita educação. Mas eu tô ficando atento porque eu não quero travar o fluxo da pessoa de dar, porque eu não quero travar o meu fluxo de receber. Entendendo que o fluxo funciona com esse dar e receber, então se alguém está querendo me dar, opa, eu estou aberto para receber. Eu não posso me fechar. Então eu valorizo aquele dinheiro, né? Por menor que seja o que a pessoa está querendo contribuir, estou aberto, né? Então, por exemplo, o que eu tenho feito, por exemplo, com os cursos? Tem gente que não tem condição de poder realmente pagar o curso também, né? Então a gente vai flexibilizando, né? Mas é importante a pessoa fazer uma contribuição, porque ela precisa também valorizar o conhecimento que ela vai receber, né? Ela tem que abrir esse espaço. É diferente de um curso gratuito. Curso gratuito, você vai lá, você recebe e tal, mas na hora que você dá o seu dinheiro, né, você está dando a sua energia. Então você tem um compromisso, né? Você quer receber aquilo. Então você está se abrindo para aquilo. Então é importante, né? Nem que seja simbólico, né? Nem que seja alguma coisa a não ser que a pessoa esteja numa situação muito complicada mesmo, né? E aí a gente também facilita, ajuda, não tem problema nenhum. Mas alguma coisa precisa contribuir, daí ela contribui, né? Se algum dia ela puder dar mais, ela quiser dar mais e já passou e ela se lembrar, beleza, tá aberto, não tem problema. Mas ali ela precisa, não vamos menosprezar isso, o ponto aqui, valorizar o dinheiro, ele é importante, ele é uma troca importante, e ele precisa acontecer. E esse mundo, ele funciona através da lei do pagamento, né? Tudo tem esse equilíbrio de acontecer. A lei do pagamento é uma lei também, a gente estudou algumas leis universais, também existe a lei do pagamento. Então, para tudo que a gente vai receber, a gente precisa pagar ali, né? E não é uma visão capitalista das coisas. Essa visão, ela existe antes do capitalismo existir, tá? É só uma forma de entender que existe aí uma forma, tudo que a gente paga, né? Da forma que seja, para poder também demonstrar essa gratidão. A gente demonstra gratidão dessa forma. Segundo ponto aqui, não se vender e não se comprar. Não se vender e não se comprar.
com o dinheiro, ele estar no lugar que ele tem que estar, né? E não de forma alguma, para eu poder ter dinheiro, eu me vendo, né? E eu também não me compro, eu não me deixo ser comprado, né, de alguma forma, né? O terceiro ponto é não ser miserável, né, avarento, né? Essa coisa de estar fechado demais ali também é algo negativo para esse desenvolvimento, tá? Não insultar o dinheiro fazendo maus gastos, né? Se eu estou valorizando o dinheiro, quando eu gasto ele mal, eu estou insultando ele. Se eu dou valor para ele, eu não devo fazer maus gastos, né? E aqui o julgamento do que é bom ou mau gasto vai por você, né? Você que tem que fazer. Não se insultar se descuidando para não gastar dinheiro. Isso é bem importante também. Às vezes tem algo que você tem que fazer por você e às vezes você está com tanta avareza, né, sem perceber, e você se insulta, porque você não quer gastar o dinheiro. E aí você se deixa de cuidar. Tá? Não morrer pelo dinheiro. Você não vai dar sua vida por ele, porque não é isso que ele quer, a sua vida mesmo. E praticar a doação. A doação é um tema muito relevante. Eu vou deixar vocês aqui com essa tela, né? Vou dar uma pausa aqui agora. Eu tomei uma água de coco antes de começar esse curso e ela está pedindo para sair. Eu não estou conseguindo, esse fluxo está muito fechado aqui. Eu não estou conseguindo mais dar para vocês porque eu preciso soltar ela, então eu preciso dar um tempinho aqui. Se a Gabi quiser parar, dar um pause aí na gravação para quem for assistir depois, mas eu juro que eu volto daqui a pouquinho, bem rápido, tá? Espera aí. Não, eu vou deixar aqui na tela que vocês podem copiar aqui também. Já posso falar com mais tranquilidade. Que eu olhei para o relógio e falei assim, gente, tem mais meia hora, eu não vou dar conta, então eu preciso realmente ir lá. Estava tentando, mas realmente tem hora que não dá mesmo. Então, pronto. Enfim, eu acho que eu passei correndo aqui por essas últimas coisas, porque eu estava meio tenso. Vou voltar aqui para ver se eu deixei de falar aqui. Falando sobre praticar a doação, né? Como um último ponto aqui para a purificação da energia do dinheiro. A doação, ela tem um papel na nossa vida que é de abrir a compaixão dentro da gente, que é um valor muito relevante também, né? Ela tem esse poder de não deixar a gente ficar só focado na gente mesmo, né? Ela faz com que a gente possa, de fato, se abrir mesmo para o outro, né? E doar uma parte da nossa energia para o outro, que às vezes está precisando mesmo, né? Estou falando de qualquer tipo de doação mesmo, né? Doação que você simplesmente pega e dá. A doação ela vem de um lugar, o papel dela realmente é a abertura de coração. Compaixão, faz parte de uma cultura de compaixão, desenvolvimento de uma cultura de compaixão, tá? Aí a gente entra aqui esse tema da generosidade e da justiça social, né? Que é um pouco do que a gente estava falando aí, que a Marina tinha perguntado. Acho que o tema dela ali, ele tem mais coisa para desdobrar também, mas assim, já abrindo uma parte aqui, né? Que é da gente poder se abrir mesmo para doar, mesmo, da importância da gente poder fazer uma contribuição, né, através da nossa responsabilidade, corresponsabilidade, se entendendo parte desse todo, né, desse planeta, para que a gente possa realmente trazer o nosso melhor para os outros também, né? E aí, trago uma reflexão com relação a isso. Porque tem um papel, a generosidade, né? A generosidade, se você quer trabalhar a generosidade, você precisa trabalhar na prática. Trabalhar na prática é entregar, é doar, é abrir seu coração, né? É realmente poder contribuir com o outro de verdade, né? Para fazer isso de verdade, você precisa estar bem consigo mesmo, né? Você tem, você tem que doar aquilo que você tem para doar. Tem que doar, e não estou falando que você tem que ter dinheiro para doar, porque tem que ter dinheiro para doar. Não estou falando só disso. Você tem que doar porque você quer mesmo doar. E não porque é uma obrigação doar. E não porque você tem uma culpa se você não doar. Tem que ser uma vontade genuína mesmo dali, né? E aqui terminei aqui colocando como é melhor ter um egoísta verdadeiro que um falso generoso, tá? Melhor ter um egoísta verdadeiro do que um falso generoso. Por quê? Né? Por quê? Porque a gente vai tentando se alinhar com a verdade. Tentando se alinhar com o que é verdadeiro na nossa vida. Mas, se eu estou dando e eu não estou dando de verdade, eu estou doando
porque eu estou querendo alguma coisa em troca, estou querendo reconhecimento, estou querendo que a sociedade me veja como uma boa pessoa, né? Então eu vou lá, eu às vezes faço trabalho voluntário porque é bom para estar no currículo, né? Faço porque às vezes as pessoas vão me ver bem, né? Então eu não estou doando. Então não é verdadeiro, né? Então não é verdadeiro. Vai ajudar? Vai ajudar uma outra pessoa ali também, não tem problema. Até, pode ser até bom também ali, né, no ponto. Mas você tem que estar se observando para ver se você não está entregando ali alguma coisa que você não tem para dar, né? Você não tem generosidade suficiente para dar de verdade ali. Está dando por uma obrigação, está dando por alguma coisa, né? É, aí, né, entrando nesse tema, porque assim, gente necessitando de ajuda não falta, de verdade, nesse mundo com relação ao tema do dinheiro. Tem muita gente precisando mesmo, né? Tem muito desequilíbrio, né? Como eu estava falando aí na hora que a Marina fez aquela pergunta ali também, né? Tem muita injustiça mesmo nesse mundo, né? E tem gente que é mais sensível para esses temas também, né? Que vê isso e fica tocado profundamente, né? E tem gente, inclusive, que faz parte do seu propósito de vida também, podia ter caído na hora do meu xixi, né? Mas nem tudo está alinhado do que a gente precisa. Vamos lá, voltando, falando sobre o tema da justiça social mesmo, né? Tem muita gente precisando, tem muita gente realmente que tem lá. Eu estava falando de que tem gente que que movimenta seu propósito para isso. Tem gente que dedica a sua vida para isso. Faz parte. A pessoa veio, né? Ela tem isso tão presente nela que ela trabalha por isso. Ela se movimenta para isso. Né? Movimenta para corrigir injustiça. Né? Movimenta para poder trazer mais equilíbrio, né? Tem gente que está ali, né? Tem gente que não tem isso no seu propósito, né? Que a pessoa não veio para trabalhar para isso, né? Mas às vezes, uma forma da gente contribuir é ajudando quem tem esse propósito, dando energia para quem tem esse propósito para poder fazer esse propósito girar, né? Como uma forma de também contribuir ali também, né? Aí a gente vai, por que eu estou falando de tudo isso? Porque dentro do tema do dinheiro, né, além de tudo que a gente estava falando que tem a ver com o nosso desenvolvimento e a nossa maturidade em lidar com o dinheiro, né, na hora que a gente está ali, né, já aberto para isso, aprendendo a dar, receber com gratidão, a gente está ali olhando os programas que limitam a gente de poder estar conectado e se afinando mais com essa frequência. Na hora que a gente está maduro o suficiente para isso, e a gente tem o nosso, né, aí sim a gente não pode esquecer que é hora de abrir o coração, né? É hora de compartilhar, é hora de realmente, agora que você tem, se abrir para poder contribuir também com o outro. Isso faz parte do seu desenvolvimento espiritual. Acho que a gente não pode esquecer, né? Não estamos falando só de um comprometimento com a sociedade, não é só nesse nível que a gente está falando. Estou falando é um passo importante do desenvolvimento espiritual, né, da evolução mesmo, né? Que é a gente aprender a dar, é a gente aprender a dar, mesmo com o coração aberto, né? Compartilhar aquilo que a gente tem de melhor, né? Porque resumindo aqui um pouco, né, da essência dessa aula que a gente está olhando aqui hoje, que tem a ver com dar e receber, né, é a gente aprender a dar mesmo, né, nessa vida, aprender a doar mesmo, né, a doar o nosso melhor, né, juntando com um pouco que a gente falou na aula passada, né, a entregar mesmo, dar os nossos dons e talentos para esse mundo, né, fazer isso girar, servir, né, a hora que a gente ganha maturidade suficiente para poder realmente querer nesse mundo entregar e parar de cobrar, né? Dizem, né? Estou falando isso dizem porque é o que eu ouço de quem sabe mais do que eu e eu estou compartilhando, porque não quer dizer que eu já estou nesse ponto, né? Dizem que na hora que a gente consegue realmente colocar só isso em movimento, dar realmente de servir esse mundo e parar de cobrar, né? Os nossos problemas acabam. Porque a gente está entregando. A gente está entregando e não está querendo, né, não está querendo os frutos dessa entrega. Né? A gente vai receber porque tem que receber mesmo.
Mas a gente está entregando. A gente está entregando. A gente está sendo canal. A gente está aprendendo a ser canal, né? Esse é um ponto de desenvolvimento nosso também. Então, é importante terminar essa aula do dinheiro falando sobre isso, né? Em algum grau, é importante a gente se colocar para poder ir trabalhando o tema da generosidade na gente. E aí, ir vendo o quanto que a gente pode se comprometer com esse estudo nosso, né? De quanto que eu tenho para dar, né? Ou quanto que eu estou com medo de dar também, porque às vezes não está dando nem para mim, será que eu vou dar? Né? E aí, será que faz sentido? Então tá, então se ajeita, se arruma, né, direitinho. Mas se tem um pouquinho, né, ali para você pode dar um pouco, então dá um pouco. Se pode dar muito, dá muito, né? Mas vê o que dá para fazer para você girar, né? Vai perceber na hora que você estiver dando. Se você estiver dando com gratidão, com vontade, boa vontade, está abrindo espaço. Quem dá com generosidade vai receber com generosidade. Mas para isso vocês vão ter que testar, né? Essa é aquela aula que tem que testar mesmo, né? Tem que botar em ação mesmo, né? Na hora que a gente movimenta com o tema do dinheiro, a gente está mexendo com uma coisa de base nossa, né? Nossa sobrevivência aqui também. Então é algo que, quando a gente está falando desse tema, está mexendo muita coisa, estamos mexendo muita energia aqui, estamos movimentando muita coisa para a gente também, né? Enfim, dúvidas, perguntas, anseios, discordâncias, casos práticos reais do nosso dia a dia. Qualquer coisa pode falar assim, eu tenho uma amiga, eu tenho um amigo que está passando por tal coisa, e ele pediu para eu perguntar aqui na aula. Fiquem à vontade. Ou só partilhar alguma ideia, alguma coisa, né? Vamos interagir aqui um pouquinho. Oi, Pedro. Eu dei uma escapadinha aqui, não peguei aí o gancho que você colocou para a gente poder falar, mas, de qualquer forma, eu acho que esse é um tema realmente que mexe bastante, porque tem vários aspectos que são colocados aí, né? Do ponto de vista do dinheiro como energia, ok, né? Saber como lidar com ele, ok, né? Hoje eu não estou numa relação de emprego, mas a minha vida praticamente toda foi com base nisso, né? Com base numa relação de emprego. É, o dinheiro, sempre eu, eu recebi o dinheiro fruto do meu trabalho numa relação de emprego. E aí tem uma série de aspectos, né? Eu fui ouvindo você falar, vendo você também, e tem uma série de aspectos aí que, que eu acho que são extremamente importantes e a gente deve ter um pouco de atenção nessas questões, né? Eu vejo assim a questão por exemplo, da exploração, né? Foi dito aí já. Realmente essa sensação ela é terrível, né? Porque aquela coisa de você perceber e às vezes não, muitas vezes é real, você está dando aquilo mais do que você está recebendo, né? E não saber como lidar com isso, eu vi isso muito, né? Até por conta de trabalhar dentro de uma área dentro das organizações que lidavam com pessoas, né? Então isso é muito complicado mesmo. E eu acho que entender realmente tudo isso do ponto de vista do dinheiro como energia, né? Dar para receber é uma coisa assim que me faz muito sentido, né? A questão da prosperidade, mas ao mesmo tempo existe assim um desafio aí, porque eu, né, digo por mim, é, eu sempre estou esperando algo em troca, né? Você dá, mas você quer algo em troca, né? Então eu não sei lidar muito bem com isso ainda, né? Mas eu diria para você que é realmente um tema muito sensível, assim, muito que nos Sim, leva a uma reflexão para mim, leva a uma reflexão muito profunda, sim. muito importante. Muito bom, obrigado, viu? Vou falar algumas coisinhas aí depois do que você está trazendo.
que acho que é bem importante. Essa aula que eu estou dando para um público específico, que são vocês aqui, obviamente, né? Então, por que eu estou falando sobre essas coisas aqui com esse grupo, né? Eu estou entendendo que a gente tá falando com um grupo de pessoas que está aqui interessadas no seu desenvolvimento e na sua evolução espiritual, né? E por isso já tem uma certa base material. Óbvio que podem ter os seus desafios ali também, né? Não estou falando que está todo mundo aqui rico aqui e não vai passar no buraco da agulha lá no camelo, né? Estou falando aqui que a gente está, se vocês puderam, né, pagar esse curso, né? Então assim, estamos falando de um ponto, né? Cada pessoa nesse mundo está num grau do seu processo evolutivo, né? Como ser humano. Então, essas coisas que eu estou falando aqui para vocês, elas são para vocês, no momento e no grau de evolução que vocês estão, né? Obviamente que se a gente vai conversar com uma pessoa que não tem as necessidades delas materiais atendidas, e eu vou falar para ela assim, né? A pessoa vem lá, né? Não tem nem o que comer. Eu falo para ela assim, você precisa dar se você quer receber a comida, né? Essa pessoa vai falar para mim assim, não, porque não vai fazer sentido. Isso não, e realmente não vai fazer sentido para ela. Essa pessoa está precisando do quê? Essa pessoa está precisando receber ajuda, né? Essa pessoa está precisando do quê? Está precisando do último ponto que a gente falou aqui nessa aula. Está precisando da generosidade daqueles que têm, para poder ajudar ela, para poder ela estar no outro lugar, né? Então, o que eu estou transmitindo aqui é um conhecimento específico para um grupo específico, né? De pessoas que estão nesse momento de poder ouvir sobre isso, né? Mas a gente tem que entender isso, né? Essas diferenças, né? Por isso que é importante a gente falar, né? Sobre essa coisa das dificuldades, né? Da exploração, da injustiça social e tudo mais, para a gente poder, para a gente não confundir, né? Os temas, né? E não querer generalizar o conhecimento para qualquer pessoa, né? Porque cada um está no momento específico da sua vida, né? Então, só queria fazer um parênteses com relação a isso. Mas você tinha falado alguma coisa no final também, que tinha aberto algo que eu falei assim, vou falar alguma coisa, o que foi que você tinha falado no final? Que não tinha a ver com isso? Vê se você consegue me relembrar, que era um tema relevante. Você lembra do que você tinha falado? Eu? É. No final? Alguém lembra? Eu lembro. Ele disse que ele não tava preparado ainda para essa questão de não esperar nada em troca. Ótimo. Isso. Vamos falar sobre esse tema, porque esse tema, ele é um tema que merece bastante estudo, né? Eu estou entendendo já nesse caminho, né, de autorrealização, né, que é quando a gente autorrealização que eu falo é a gente buscar saber quem a gente é, né, de verdade, além do nosso corpo, personalidade, né, essa conexão com o divino, a gente realmente ir meditando, e silenciando, e aprendendo e tal, não sei o quê, que a forma, e não sou eu que falo isso, são os sábios, né, de milênios que já descreveram isso, já sabem que é, mas que a forma para que a gente consiga alcançar isso tem a ver com a gente renunciar aos frutos das nossas ações, né? E aqui estamos falando de um conhecimento bastante avançado, né? Porque é bastante complexo de fazer isso. Que renunciar aos frutos das nossas ações é porque a gente simplesmente está fazendo, né? Está entregando, mas não está esperando nada em troca. O que não quer dizer que a gente não receba nada em troca, tá? Não quer dizer que a gente não receba nada em troca. Mas estou falando assim que eu estou fazendo e não eu tento não buscar reconhecimento, eu tento não buscar que o outro me dê gratidão, eu tento não buscar um monte de coisa. Por quê? Qual que é a lógica disso? É eu não me apegar ao sofrimento de quando eu não recebo aquilo que eu estou esperando. Tem uma lógica. Tem uma lógica. Porque quanto mais eu estou esperando alguma coisa do outro, né, mais eu estou jogando na mão do outro a minha realização. Entende? Porque se o outro não me dá aquilo que eu quero, eu sofro. Então, para que eu possa realmente me desenvolver,
eu vou estudando de uma forma que eu vou ficando cada vez mais autônomo, né? O que não quer dizer que eu não me conecte com os outros, mas que eu vou tentando abrir, na verdade, o meu coração para desenvolver habilidades que nós temos, mas que estão muito escondidas, né? Que é de poder realmente entregar. E eu entrego. Se eu receber, ótimo. Se eu não receber, ótimo também. Eu não me apego nem naquilo que eu recebo de bom, nem naquilo que eu recebo de ruim. Eu simplesmente vou fazendo o que eu tenho que fazer. É difícil pra caramba, eu sei disso. É difícil pra caramba. Mas é um caminho que na hora que eu tô vendo que esse caminho, eu falo assim, bom, esse caminho existe, ele é apertado, né? Devo dizer que a uma trilha é bastante apertada, mas ela me faz sentido. Eu entendo isso. Eu entendo racionalmente que é um caminho que faz sentido, porque eu tô tentando me trabalhar, me autodesenvolver de uma forma que, independentemente do que acontecer fora, eu vou estar. É um caminho de yoga, isso, né? A yoga verdadeira, né? O yoga verdadeira que conecta a gente que religa a gente com o divino, né? Com o divino que existe dentro de nós. Né? Conforme eu vou me trabalhando para isso, eu vou fazendo isso, eu vou me desenvolvendo para poder simplesmente dar passagem, porque eu preciso dar passagem. Chegou, ótimo. Né? Não chegou, ótimo. Né? Então, vou dar exemplo, por exemplo. Né? Não estou falando só de receber coisas materiais. Né? Estou falando de receber, por exemplo, reconhecimento. Né? Esse é um tema que eu tenho trabalhado muito em mim. Imagina, eu sou leonino. Então, se elogios para mim, né, é uma coisa que pega no meu ego mesmo. Né? Então, eu tenho trabalhado nos últimos meses de estar bem atento na hora que alguém vem fazer um elogio. E eu tenho recebido elogios pelos meus cursos. Né? E eu sei que são cursos bons. Eu não preciso ter modéstia, né, com relação a isso. Eu sei que eu estou dando um bom conteúdo. Né? Então, mas uma coisa é saber disso, né, eu ter confirmação das outras pessoas, e outra coisa, na hora que a pessoa está me dando o reconhecimento daquilo, aquilo está me inflando, né? Aquilo está opa, então tá bom, né? Então eu sou bom mesmo, né? Então, na hora que eu venho receber alguma coisa dessa, opa, eu já sei que aquilo lá é um perigo para mim. Então, eu começo, tá bom, preciso receber, porque a outra pessoa também quer me dar gratidão. Então, eu não posso travar o fluxo de gratidão dela. Então, deixa ela dar a gratidão para mim. Mas eu não posso, eu tenho que receber aquilo e opa, dar passagem para não deixar eu ficar pecado com aquilo. Por quê? Porque se chegar um momento em que eu estou dando um curso e as pessoas não me reconhecem daquilo, eu não posso estar apegado àquilo. Eu não posso estar dando um curso para estar esperando o reconhecimento dos outros. Porque não é para isso que eu dou curso. Entende o que eu estou dizendo? Estou tentando só explicar na prática aqui, com um exemplo meu aqui, para poder... o propósito de eu dar curso não é esse. O propósito de eu dar curso é poder genuinamente ajudar as pessoas com o conhecimento que eu vejo que pode facilitar a vida delas. É para isso. Se elas vão me dar reconhecimento ou não, não está nas minhas mãos. Eu preciso. Esse é um fruto da minha ação, entende? Eu renuncio a isso. Essa é a renúncia disso, né? É um exercício, é um bom exercício a se fazer, tá? Só uma tréplica aqui do Lafayette, depois a gente vai para a Marina. Não, pegando esse gancho que você colocou, eu acho muito importante isso e também muito que nos leva assim uma reflexão muito profunda até, eu diria, porque se a gente for ver no mundo real, porque nós estamos aqui num grupo, como você colocou, que de alguma forma, por algum vindos de fontes diferentes, vamos dizer assim, mas a busca espiritual tem uma conotação assim, muito forte, pelo menos para mim, muito forte. Mas no mundo real, o que acontece? A questão do reconhecimento, eu vejo que ele só tem valor se depois que você tem a sua necessidade básica atendida. Ou seja, aquilo que você fez e você espera em troca, do ponto de vista de remuneração por aquilo que você está fazendo. Foi o suficiente? O reconhecimento ele tem um valor. Se não for, o reconhecimento às vezes ele até não é considerado, vamos dizer assim. Claro. Né? Não sei se faz sentido isso, se entendeu. Estamos falando num ponto de vista de gestão mesmo, né? Realmente. Sim, no ponto de vista de gestão. Quando eu preciso é dinheiro, né? Faz sentido. Faz sentido mesmo. Tá certo mesmo. Marina, você tinha levantado a mão, né? Sim.
Não, então, muitas reflexões, né, vêm. Eu acho que essa coisa, por exemplo, né, que vocês estão falando de reconhecimento, né, eu fico pensando que tem a ver com a minha pergunta, né, por isso que eu vou tentar fazer o gancho, assim. É, eu acho que a gente começa a dar, assim, esperar essa troca e ser esse canal quando você começa a se sentir preenchido, né? Então, se eu me sinto preenchido, eu consigo fazer essa doação e tal, 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 tal. E aí eu comecei a pensar assim, poxa, então quais são os lugares que eu tô travada, né, nessa doação, que eu preciso me sentir mais preenchida, né? Isso no campo emocional. E também pensando num campo material, né? Eu fico pensando assim, quando é que a gente consegue perceber que estamos minimamente preenchidos daquilo para começar a doar, sabe? Pensando assim na nossa evolução, né? Criança, adolescente, será que assim, então eu vou começar, ou quando você faz um curso, né? E aí por isso que vem a minha pergunta, assim, às vezes eu fico me sentindo assim, enquanto artista, será que eu já tenho o suficiente para começar a doar? Ou às vezes eu teria que fazer mais pesquisa sobre isso para poder começar a doar, para doar de forma assim, com qualidade, né, inteira e daquilo ser de não ser só mais uma coisa que todo mundo vê, sabe? De não ser superficial, enfim. E às vezes eu fico meio que pensando assim, quando é que a gente sabe que a gente está meio que bem preenchido, tal, 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 para poder doar? Porque no campo emocional, isso, assim, a gente consegue ver um pouco mais, né? Com terapia, com tudo. Eu recebi amor aqui, ou não recebi ali, então você vai curando aqui e ali e tal. Mas o mundo material já é um pouco diferente mesmo, assim, né? De conhecimento, ou até de coisas mesmo, né? Eu acho que como é que a pessoa vai dar se ela não se preencheu? Que vem aquilo um pouco do ego cristalizado que você falou, mas ao mesmo tempo que é o que você falou também da descoberta desses dons e talentos, né? Aí, não sei, será que seria essa lapidação, então, desses dons e talentos? Não sei, estou pensando aqui agora. Mas é como se assim, como que eu sei, então, né, que estou preenchida o suficiente para só dar e desapegar desse reconhecimento, abrir esse fluxo para a energia circular e daí o dinheiro vir lá, lá, lá. Eu fiquei pensando nisso, assim, né? Quantos anos? Será que tem uma idade? Ou né? Sei lá, fiquei pensando assim, né? Não tem uma idade, tem uma coisa é um estudo fino que a gente tem que fazer cada um com si, mas tem algumas balizas que podem ajudar a gente a poder ter essa resposta, encontrar essa resposta, né? A primeira delas não dá para dar aquilo que você não tem, pelo amor de Deus, porque aí a gente não está dando, né? A gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente está ali fazendo um investimento e vai cobrar juros depois da outra pessoa que a gente está ali, né? E aí depois vai jogar na cara do outro que você fez para o outro, entende? Então, assim, a gente tem que estar bastante atenção mesmo por causa disso, né? A gente, de fato, precisa, disso que eu falei, dessa cristalização do ego, a gente precisa ter uma base bem estabelecida, né, da gente mesmo, antes de, talvez, estar pensando em fazer todo esse movimento que eu estava falando, né? E isso é bem importante. Eu só compartilhei porque é importante a gente saber que isso existe, né? Que a gente vai se encaminhando para esse lugar, né? Mas a gente também tomar cuidado para não entrar na ilusão, né, de que pronto, então agora eu vou ser por amor, eu vou doar, eu não vou esperar nada em troca, né? Isso também é uma ilusão, né? A gente não vai, às vezes não consegue sustentar isso, né? Se a gente não tem essa base bem estabelecida, né? Porque aí a hora que eu estou enraizado, tô com o que eu preciso, né? Já estou confiante na minha capacidade, né? Tenho essa confiança plena aqui também, né? Aí eu tenho de fato algo para dar. E não é uma questão só emocional, né? É importante o que você está dizendo, mas é uma questão prática mesmo. Aí eu tenho mesmo, estou bem estabelecido. Eu só posso querer ajudar os outros se eu estou bem ajudado. Senão, não tem como. Senão, não tem como. Senão, eu vou me colocar em uma situação complicada, né? Então, não façamos isso. Né? É muito importante a gente ter esse discernimento mesmo, para saber quando estamos prontos para isso mesmo ou não. Né? E aí, estou falando tudo isso, né? E isso por um lado. Aí eu trago um contraponto.
né? Sempre se avaliando, porque senão a gente vai ter a tendência a entrar no buraco de que nunca está suficiente, né? E aí a gente vai seguindo nesse caminho sem fim, porque não tem fim, gente, não tem fim, né? Não tem fim, né? Então é sutil, né? Mas é por isso que é importante a gente fazer essas autoavaliações, autoanálises mesmo, né? Porque todo dia, né? Porque uma hora a gente vai perceber, uma hora a gente vai entendendo ali também, né? Se é suficiente ou não. Por isso que eu perguntei quanto você custa, né? Para que a gente possa ter isso com bastante clareza, a gente possa tá com os pés no chão, né? A gente tá com a cabeça nas nuvens, né? A consciência querendo subir, ampliar, mas os pés no chão, né? Porque os pés, né? Matéria aqui, estamos na matéria mesmo, né? Bem O lance olhando. é perceber isso, né? O lance é perceber como que, eu já sei que é suficiente, então eu já posso, né, dar, compartilhar, fazer, né? Porque eu fiz um curso e, assim, muita coisa ali artístico, né? Eu já sabia, eu já tinha aquilo, né? Eu falei, poxa, por que eu ainda tô nessa de mais querer receber do que doar, né? Eu acho que e aí fica um pouco, aí eu tenho que olhar por que eu tô com medo talvez de doar, né? Se eu já tô vendo que eu já tenho bastante, que eu já tenho o suficiente, né? Então, esses lugares que eu vou ver que é suficiente, que vai depender de cada um também, né? Mas, enfim, é autoanálise mesmo. Temos que estar atento sempre, né? Olhando para isso sempre mesmo, para não deixar passar do ponto, né? Marcelo tinha levantado a mão também, a gente já passou do tempo aqui, mas se for uma pergunta rapidinha até respondo, senão eu deixo aí de como que chama? Para vocês quererem ouvir a próxima aula, eu respondo na próxima. Marcelo tá aí? Tá fechado seu microfone, Marcelo. Oi, boa noite. Na realidade, eu ia fazer uma colocação sobre algumas coisas que eu lembrei aqui de crenças. Vou levar um certo tempo, de repente é melhor deixar para depois. Então a gente começa na próxima aula, você vai trazendo então, para a gente poder. Essa semana a gente vai olhar então para essa. Eu quero que vocês olhem para essa energia do dinheiro mesmo, né? Esses pontos que a gente trabalhou, né? Identificar esses pontos de crença que vocês possam ter, né? Listar as crenças que vocês possam ter para estarem atentos quando essas coisas estão limitando vocês de terem esse dinheiro aí também, né? E já trazer o desafio da doação, né? De realmente vocês poderem olhar alguma coisinha, né? Para ver o que vocês podem fazer de doação nessa semana. É o que vocês quiserem, né? Material, pode ser dinheiro, alguma coisa para vocês. Isso tudo é um estudo, tá? Se vocês tiverem o que doar, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Se não vai se colocar em situação complicada à toa, né? Mas isso é um estudo. Então vocês vão doar, aí vocês vão estar observando. Eu quero que vocês observem vocês, né? Como que vocês estão lidando com essa doação, né? O que passa por vocês nesse momento? O trabalho é de observação, né? É a doação, sim, né? Abrir, movimentar essa coisa da generosidade, isso que a gente está trabalhando aqui, mas o ponto é vocês se observarem para ver o que está passando aí, né? O que você sente na hora que você está ali passando. Às vezes você está muito feliz por estar doando, ou às vezes você deveria estar feliz porque você acha que é correto aquilo, mas na verdade você está, ai meu Deus, eu não queria estar doando porque isso aqui vai fazer falta para mim. Quero que cada um vai estar num lugar, né? Mas que todo mundo esteja se observando para ver o que ponto que está. Tá bom? Pode ser? Então, beleza, meus amigos. Boa semana para vocês. Até o nosso último encontro, que é na semana que vem. Quer dizer, penúltimo, porque a gente tem a leitura ainda para fazer. Né? Boa noite para todos, boa semana. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite, tchau. Valeu, Pedro. Valeu.